Se eu diagnostico bem, eu consigo fazer com que o meu paciente tenha um bom entendimento do processo. Te garanto que esse método que mudou a minha vida vai mudar a sua também. Então, quando eu entrego um trabalho para o meu paciente, o que eu mais quero é que dure, que tenha longevidade. O nosso encontro de hoje, pessoal, o nosso bate-papo de hoje, ele vai percorrer, pessoal, sobre alguns pontos específicos, sobre alguns pilares que eu acredito serem extremamente importantes para que você realmente alcance resultados de sucesso. Não sei se todos que estão aqui presentes ou que logo mais assistirão esse nosso bate-papo participaram da nossa semana de live que se passou na outra semana, onde eu trouxe pessoas que para mim são referências na profissão e que realmente alicerçam esses pilares de forma extremamente sólida, para que a gente consiga, de uma maneira extremamente tranquila, fazer com que a odontologia nos possibilite grandes conquistas, tá, pessoal? Eu quero ser bem claro para você que está me ouvindo agora, quando a gente fala em grandes conquistas, parece única e exclusivamente questão de dinheiro, não é isso. Não que não seja importante, é óbvio que é, e é muito importante. Mas você vai entender que a questão dos seus ganhos financeiros, eles se tornam consequências dos outros processos, o qual um método adequado pode trazer para você dentro de uma reabilitação oral, tá? Quando você pensa, pessoal, que você tem que alcançar bons resultados, uma das coisas mais importantes é que nós consigamos ter uma metodologia para que haja uma replicabilidade. Entenda bem, a gente não está falando aqui de conceitos da Ford, né? Não é o conceito do Exxon Ford que a gente vai ter que produzir em série, não é isso que eu acredito. Mas sim, nós precisamos produzir um trabalho, nós precisamos produzir um serviço que nos auxilie a ter um padrão dentro do nosso resultado. Então o cliente que se torna fiel, ele vai se tornar fiel ao padrão do que você tem de entrega dos seus trabalhos. Isso para mim é muito claro. É uma das coisas que, por exemplo, o McDonald's faz. O McDonald's algumas pessoas gostam muito, outras não gostam, outras gostam razoavelmente, mas o que é certo do cliente que consome o McDonald's? É certo que o padrão ele é mantido. Então, independente da loja do McDonald's que você se encontre, você terá aquele mesmo padrão. Isso possibilita, por exemplo, quando você pensa em venda de produtos, que nós tenhamos as famosas franquias. Isso é uma coisa que na minha cabeça não faz muito sentido, por exemplo, quando a gente pensa em franquias de serviços. Porque prestação de serviço existe sempre uma variável muito grande, que é o prestador de serviço. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quero que vocês entendam que dentro de uma metodologia, a gente consegue chegar numa equalização para que nós tenhamos um padrão dentro daquela execução. Nós vamos sempre individualizar o tratamento do nosso paciente, mas os nossos resultados seguirão um padrão de excelência para que nós cheguemos a esses resultados finais. E qual que é o real objetivo? O que eu ganho com isso quando eu consigo seguir um padrão? Primeiro, você vai conseguir receber as indicações dos seus clientes, dos seus pacientes, e você vai conseguir entregar de verdade o que aquele paciente te indicou. Então você entregou para aquele paciente que vai indicar outro que vai ter um resultado muito satisfatório e assim sucessivamente. Então dessa forma, pessoal, nós vamos construindo um dos primeiros pilares, que é a solidez do que a gente faz, tá? Nós vamos falar sobre a solidez da relação entre dentista e o paciente. Nós vamos falar sobre o pilar do negócio odontologia. Nós vamos falar do pilar planejamento, diretrizes e execuções. Então é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então eu quero logar aqui para que a gente inicie esse nosso bate-papo. Então você que está no Instagram, pessoal, corre lá para o YouTube, o link está na nossa bio. Você vai conseguir ter um desenrolar dessa aula de forma mais interessante. A todos que estão conosco aqui no YouTube ao vivo, pessoal, quiserem perguntar, eu estou com o meu YouTube ligado aqui no meu celular, eu vou responder a todos de imediato, tá bom? Turma, então olha só,
Quando eu tenho na minha cabeça assim, caramba, eu preciso pensar em uma reabilitação oral. Será que a reabilitação oral, eu posso considerar aquela prótese unitária como uma reabilitação oral? Será que se eu trabalhar com 2 dentes já é uma reabilitação oral? Dentes unitários é uma reabilitação oral? Um implante unitário é uma reabilitação oral? Para mim é. Sempre que você pensa em procedimentos reabilitadores, procedimentos que vão devolver para esse paciente estética, vão devolver função e vão devolver fonética. Então essas 3 coisas vão te dar condições de você sempre ponderar se você está fazendo uma reabilitação ou se você não está executando um procedimento reabilitador. Porém, nós vamos compreender que muitas vezes o nosso paciente ele possui demandas muito maiores às vezes do que ele veio buscar. Quando o meu paciente chega na minha clínica, eu tenho que ter na minha cabeça alicerce para que eu consiga diagnosticar, entregar o que realmente o meu paciente quer e fazer com que ele saia satisfeito, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso que nós compreendamos que se eu diagnostico bem, eu consigo fazer com que o meu paciente tenha um bom entendimento do processo. Tendo um bom entendimento do processo, na maioria das vezes, infelizmente, hoje nós temos um público que vem envelhecendo precocemente o seu sistema estomatognático, vem desgastando seus dentes de forma extremamente precoce. Isso faz com que nós tenhamos muitos pacientes que se enquadrem no perfil de procedimentos reabilitadores. Está excelente agora. Então, quando eu pego esse paciente que tem esse perfil e eu tenho o conhecimento e as estratégias adequadas para levar este paciente para um tratamento reabilitador, eu começo a transmitir para ele segurança e eu começo a ter segurança durante o transcorrer do processo. Quando a gente pensa em sucessos fantásticos, em resultados fantásticos, pessoal, nesse primeiro momento que a gente fala muito dentro dessa nossa metodologia do Start Point, de como abordar o seu paciente, de como você tem que avaliar o seu paciente, de como você vai criar estratégias para transmitir essas informações ao seu paciente, nós conseguimos compreender que o primeiro sucesso que nós vamos alcançar é quando você consegue fechar esse processo de venda, né? Então, quando o paciente ele dá um passo a mais, ele opta por confiar no que você diagnosticou, ele opta por confiar no que você passou para ele e, óbvio, ele também já está considerando que o que você vai entregar para o seu paciente é algo salutar, tá? Então, quando a gente começa a pensar no processo de reabilitação, eu quero sempre falar do recheio, pessoal. Quem me conhece, eu falo de mim sempre do recheio. Eu não gosto dessas cascas, dessas vaidades, não. A gente gosta de falar do que realmente importa, porque eu, como eu disse a vocês, sou dentista clínico, tá? Então, eu sou dentista clínico, eu trabalho com reabilitação há bastante tempo e eu só faço isso. Então, estou sendo extremamente claro com vocês o que eu faço na minha clínica e que, sinceramente, dá bastante certo e que é um método que eu já venho replicando, já venho passando para outros profissionais há bastante tempo e também tem sido de grande assertividade para os outros pacientes, tá? Então, esse paciente, por exemplo, ele chegou na nossa clínica há mais ou menos uns 5 anos atrás, ele trouxe para a gente a necessidade da demanda de um sorriso mais estético, foi proposto para esse paciente 20 facetas, sendo 10 facetas superiores e 10 facetas inferiores. Então a gente executou o trabalho com bastante seriedade, como sempre, seguindo aquele protocolo conforme a gente conversou. E, consequentemente, o que eu consegui de potencialização? Eu consegui entregar um resultado que, após 5 anos que o paciente regressa à clínica, eu continuo tendo exatamente esta imagem. Eu continuo tendo uma relação dente e gengiva muito satisfatória. Eu continuo tendo saúde oral como um todo. Eu não tenho lascamentos da minha cerâmica. Eu não tenho lascamentos na borda das minhas peças restauradoras. Eu não tenho periodonto inflamado, tá? Isso me traz tranquilidade de falar assim, sim, isso para mim é sucesso. Para mim não é entregar aquela foto bonita no final do caso, é você conseguir acompanhar o seu trabalho e o paciente estar feliz com o trabalho. Entendam isso.
Quando você entrega algo, pessoal, que no meu ponto de vista, aqui na minha região, é uma das coisas que eu vejo que está mais sendo prejudicada é a entrega de qualquer produto. Você vai comprar um pão numa padaria e às vezes você recebe uma embalagem que você fica chocado de tão bonito que é a embalagem. Mas quando você vai realmente comer o pão não está satisfatório, né? O pão não está gostoso. E a gente começa a compreender que as pessoas estão preocupadas demais com a embalagem e esquecem do conteúdo, pessoal. O conteúdo ele se faz muito importante. Então, quando eu entrego um trabalho para o meu paciente, o que eu mais quero é que dure, que tenha longevidade, que o que eu planejei com ele, o que ele vislumbrou dentro de um procedimento chamado MOCAP, que é o planejamento reverso do nosso reabilitação, ele aprove, ele constate que o que foi entregado foi exatamente o que foi planejado e que dure. Então é um paciente, sempre que ele regressa para as manutenções periódicas, esse paciente, por exemplo, que eu coloquei em tela, é um paciente de outra cidade, né? Esse paciente, ele morava em Montes Claros, Minas Gerais, e hoje ele mora em São Paulo. Então ele sempre que vem a Brasília, ele faz questão de trazer um amigo, traz uma amiga do casal, enfim. Ele sempre consegue trazer novos pacientes. Por quê, pessoal? Porque, sinceramente, no meu ponto de vista, nós tivemos um resultado fantástico no caso dele. Ele é um paciente que se sente confiante ao sorrir, ele se sente confiante ao indicar o procedimento. Entendem isso? Isso é muito importante para um prestador de serviço, que nós somos prestadores de serviço. Você tem que ter uma indicação, como a gente fala por aqui, de boca cheia. O cara tem que te indicar de boca cheia e você receber essa indicação de forma acolhedora, porque você sabe que independente do que venha lá, você vai ter alicerce para conseguir construir isso também, tá bom? Eu quero que vocês compreendam, pessoal, que esse resultado para mim é um resultado fantástico. Esse resultado para mim é um resultado que ele me agrega satisfação profissional, ele me agrega satisfação pessoal, porque eu gero com o meu paciente uma relação muito amistosa. Não digo que tem que ser amigo, mas é uma relação muito amistosa e principalmente, pessoal, gera retorno financeiro para o meu negócio, porque é algo que eu consigo entregar, eu posso cobrar um valor agregado maior porque eu sei que vai durar, eu sei da qualidade do resultado que eu consigo entregar para o meu paciente, eu tenho esta segurança. Então não é um processo que eu vou me aventurar num procedimento reabilitador. Eu tenho segurança no que eu vou entregar para o meu paciente porque eu sigo um método, e é um método replicável. Eu consigo mostrar para o meu paciente que ele vai receber algo bom, ele recebe algo bom, fica feliz e continua o processo de indicação. Eu conversei com outro profissional durante a semana de live que se passou, nós conversamos bastante, pessoal, sobre a questão do negócio odontologia. E sem dúvida, quem trabalha com prótese, pessoal, a indicação boca a boca ainda se faz uma das coisas mais importantes dentro do retorno dos seus novos pacientes, dos seus novos clientes ao seu negócio. Então, se o seu boca a boca é bom, isso significa que o seu trabalho está sendo bem conduzido. O que acontece? A gente não pode nunca esquecer que existem aquelas pessoas que são extremamente simpáticas, né? A gente brinca, todo charlatão fala bem, né? Então, um cara que vai enganar o paciente ali, ele consegue falar bem, ele tem uma relação muito boa no primeiro momento, ele consegue durar ali por 1 ano, 2 anos, começa a dar um bocado de pepino, aí pronto, ele perde a relação com aquele paciente, porque o paciente vai buscar a solução dos seus problemas em outro profissional e ele acaba achando que teve sucesso, mas ele não consegue acompanhar, ele não consegue ter longevidade nos seus trabalhos, porque os pacientes sempre procuram outro. Então, o que vocês têm que entender, pessoal? Pensa sempre nessa analogia da padaria. O que nós entregamos? Nós entregamos um procedimento, pessoal. Nós não entregamos um produto, eu não entrego uma prótese, eu não entrego uma faceta, eu não entrego uma coroa, eu entrego um serviço. Quem entrega o produto para a gente é o nosso laboratório, que nós vamos comprar dele o produto. Eu vou comprar dele um dente, eu vou comprar dele uma faceta, eu vou comprar dele uma prótese sobre implante. Mas o nosso paciente ele vem buscar outra coisa. Ele vem buscar isso funcionando dentro do sistema, que é uma das coisas que eu vejo que mais os colegas acabam pecando. Eles esquecem que o nosso processo, nós não somos vendedores de produto. Eu não tenho que me preocupar única e exclusivamente, pessoal, em instalar. Tenho que me preocupar se o que eu estou instalando vai durar, se vai cumprir o papel, tá bom? Se vai realmente ter uma condição de eu tirar uma foto dessa, com o cara acabando de sair do aeroporto, vindo direto para a clínica, sem profilaxia, sem nada. É óbvio, com um paciente que tem uma higienização apurada, e eu ter essa gengiva após 5 anos.
com manutenções anuais. Ele vem uma vez ao ano à clínica para fazer sua manutenção periódica. E qual a manutenção? Avaliação, radiografias, a profilaxia clássica, se necessário uma raspagem, alisamento corono-radicular, mas é isso. Então eu consigo ter tranquilidade de propor isso para o meu paciente. Essa paciente hoje a gente vai completar, esse ano, 2021, a gente completa quase 8 anos desse caso já. Então também a mesma coisa, cerâmicas feldspáticas que foram instaladas na boca dessa paciente, tanto nos dentes superiores quanto nos dentes inferiores. Nós temos essa correção estético-funcional e nós temos essa qualidade. O paciente regressa e eu consigo ter esse resultado. E sinceramente, isso ao meu ver, é um resultado fantástico, porque eu consigo ter segurança em esperar que o meu paciente, quando ele venha para os procedimentos de manutenção, eu encontre este tipo de resultados. Porque se eu não tiver esses tipos de resultados, provavelmente o meu protocolo que eu estou seguindo está falhando. Ah, mas sempre tem que dar certo? Pessoal, um protocolo é para dar certo. É para dar certo em 99% das vezes. Aquele 1% que a gente vai ter algum detalhe que tem que ser ajustado, maravilha. Mas você tem que seguir algo que te traga segurança para 99% dos seus casos você conseguir conduzir de uma forma e você tenha qualidade. Senão, pessoal, o negócio odontologia que nós executamos, a nossa profissão, infelizmente, independente de onde você estiver no Brasil escutando esse nosso bate-papo, talvez você não encontre sucesso, porque você não vai ter padrão de entrega, né? É uma das coisas que me chamam muita atenção, por exemplo, aquelas famosas facetas em resina direta, né? As facetas em resina direta, ela tem as suas indicações teóricas, ela tem suas indicações clássicas dentro da ciência, mas infelizmente muitos colegas acabam vendo isso como um ganho financeiro e acabam trazendo trabalhos para a boca dos pacientes extremamente insatisfatórios. Isso vai trazer prejuízo, né, pessoal? Então esse pilar da relação paciente-dentista, ele acaba não ficando tão sólido. Você acaba tendo que levar, você acaba tendo que ter um fluxo grande porque você não tem um retorno desses pacientes, você acaba não tendo indicação porque aparece, pessoal, uma das grandes certezas assim, da odontologia, né, que não é uma ciência exata, mas uma das grandes certezas é o mal feito ele nunca fica escondido. O mal feito ele não fica ali por muito tempo, pessoal. E todos nós sabemos que dentro do Código de Defesa do Consumidor, que rege esse processo de relação compra e venda no Brasil, o paciente ele só parte da questão das prerrogativas do conhecimento do problema até para que haja, assim, ele vai prescrever ali a sua responsabilidade. Então, por exemplo, você fez um procedimento, já se passou 4 ou 5 anos e o paciente só tomou conhecimento agora do problema. Isso é muito sério, pessoal, dentro da prestação de serviço e, infelizmente, é o que nós mais estamos vendo aí, são pessoas que não seguem bons protocolos, tentando executar determinados procedimentos, pensando única e exclusivamente só no retorno financeiro, não pensa nos outros pilares que se fazem necessários para que você tenha realmente resultados de sucesso. E aí o que acontece? O cara se vê num emaranhado de dívidas, porque ele começa a receber processos daqui, processos da acolá, processos dali, processos da acolá, de casos que foram feitos lá atrás. Então isso vira uma bolinha de neve, e essa bola de neve pode ficar bem grande. Como nós sabemos, eu tenho certeza que você que me escuta já conhece algumas histórias assim, infelizmente são histórias comuns que a gente está se deparando hoje em dia, que acabam incorrendo nessas pequenas falhas. E quando você tem um procedimento seguro, pessoal, a gente começa a ter algumas coisas legais. Por exemplo, esse casinho que eu estou mostrando para vocês em tela, como é que eu consigo ter tranquilidade, tá, de pegar um caso desse e saber onde eu vou chegar? Falar para minha paciente assim, olha, eu garanto para você que eu vou te dar um ótimo resultado, tanto estético quanto funcional. Eu vou tirar você dessa projeção anterior desses incisivos superiores. Eu vou fazer que você tenha um overjet e um overbite ok. Eu vou te dar condições de ter uma guia de desoclusão efetiva. Eu vou devolver as plataformas oclusais que você perdeu. Eu vou te dar uma dimensão satisfatória. Eu vou melhorar seu corredor bucal. O que eu vou ter? Eu tenho um protocolo. Tenho um protocolo que me traz segurança. Eu tenho um protocolo para pegar um caso que nem esse e falar assim, eu consigo conduzir esse caso e não me assustar, pelo contrário, saber onde eu vou chegar, saber como eu vou chegar, né? E por que eu vou chegar lá, que é o mais importante. Então, quando você pensa em protocolos, pessoal, você começa a abrir a mente e você começa a entender que dependendo do caso, dependendo das mais variadas
condições que cheguem para nós, pessoal, dentro desses procedimentos reabilitadores, você vai estar alicerçado para conseguir conduzir esse caso de uma melhor maneira possível. E aí volta para aquele tanto que eu falo, pessoal, do nosso círculo dourado. Então, hoje em dia, infelizmente, dentro desse processo do aprendizado, nós, dentistas, ou a maioria dos dentistas, eles se contentam em saber o que é e como faz. Então, nós estamos tendo uma enxurrada de procedimentos de como fazer. Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço uma resina direta, uma resina indireta? Como é que eu faço? Eu esculpo isso? Como é que eu faço essa anatomia? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo outro? Tá? E infelizmente eu falei até com um ex-aluno meu, já é formado hoje, nós conversamos por WhatsApp e falei isso para ele. O que me chama atenção hoje, infelizmente, é que as pessoas não se preocupam com o porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer assim? Por que esse caso chegou nesta situação? Será que por mais que eu domine várias e inúmeras técnicas, eu consigo colocá-las em prática da forma correta? Será que eu consigo entregar esse tanto de técnica que eu tenho ali no meu hardware, né? Ali eu tenho tanta coisa para poder puxar. Será que eu tenho condições de saber empregar cada técnica que eu já aprendi dentro do contexto do procedimento reabilitador? Então o que eu vejo hoje? Muitos colegas que se preocupam muito, única e exclusivamente, só em aprender a técnica. Pessoal, presta atenção, é muito importante aprender a técnica. Saber como faz é extremamente importante, pessoal. É muito, muito importante. Porém, compreenda que mais importante do que tudo isso, de saber como faz, é saber por que você está fazendo aquilo. Porque ele vai te poupar, pessoal, problemas futuros. Ele vai te poupar ou vai te ensinar quando aparecer uma falha, o que foi que você falhou para que você não incorra nessa falha futuramente. Ele vai te ensinar muitas coisas porque você sabe o porquê das coisas. Então a gente faz assim, meu filho está com 7 aninhos, 6 aninhos agora, naquela fase do porquê, né? Passou pela fase do porquê. Então a gente entende que é tão importante esses porquês para que a pessoa consiga compreender esse raciocínio e se desenvolva com o mundo. E não é diferente, pessoal, a gente envelhece, mas essa vontade de saber o porquê das coisas é muito importante. Então dentro do nosso método, eu tenho um método que eu consigo mostrar para vocês como faz, de uma forma extremamente replicável e efetiva. Eu consigo te explicar por que faz. E para mim é o mais interessante, né? Aquela velha máxima, não dê o peixe, ensina a pessoa a pescar. A gente vai te dar o peixe, vai te ensinar a pescar para que você compreenda o processo e você consiga replicar isso no seu dia a dia clínico. Você vai conseguir replicar isso independente de onde você se encontrar no Brasil. Você vai conseguir replicar isso independente da forma como hoje você está trabalhando na odontologia. Quer seja você dono de clínica, quer seja você funcionário trabalhando por um percentual numa clínica, quer seja você um dentista trabalhando por diária, enfim. Dentro desse método, você consegue replicar isso e você vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai começar a ter ganhos financeiros, porque os seus resultados serão fantásticos, clínicos, que você nunca imaginou ganhar com odontologia, tá bom? Então, quando você se depara com casos assim, é você entender que cada caso tem a sua particularidade, cada caso tem a sua exigência, cada caso tem a sua demanda, mas que sim, você vai ter condições de dar com tranquilidade um diagnóstico para esses casos, você vai dar a solução para esses casos. E é óbvio, nesse interim, entre o diagnóstico e a solução, tem quanto custa esse caso. E aí você vai ter alicerce para poder conseguir vender tratamentos extremamente onerosos, digamos assim, para o paciente, mas que o paciente vai ter o discernimento de compreender que ele precisa daquilo, por que ele precisa daquilo e por que realmente aqueles valores ficaram mais elevados. Então, quando a gente pensa em reabilitação oral, pessoal, não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu conheço profissionais que já chegaram a cobrar R$400 mil em um procedimento reabilitador. Meu Deus, isso é mentira, isso não existe. Falo para vocês de cadeira, tá? Eu não cheguei ainda nesse patamar de conseguir cobrar R$400 mil no procedimento reabilitador, mas já cobrei mais de R$100 mil em um procedimento reabilitador. E tivemos muitos êxitos. Por quê? Porque o paciente entende que os R$100 mil não é para eu poder comprar uma Lamborghini, uma Ferrari, não. É para eu poder entregar para ele um serviço que ele mereça.
Sabe o que é o mais bacana, pessoal? Você vai pensar assim, caramba, mas aí tem que atender só rico. Esse método só dá certo se for atender pessoas muito ricas. Esquece isso. Sai disso. Tem que tirar isso de mente. O que você vai começar a entender é que quando você tem um método, você vai começar a colocar, embutir no seu trabalho valor. Não é preço. Você vai ter valor nas coisas que você faz. E quando você tem valor, você consegue passar esse valor para o paciente, aí o preço do processo ele se torna muito mais acessível do que você imagina. Então um paciente, às vezes, ele não tem um poderio econômico muito grande, mas ele anda com um carro de mais de 100 mil reais. Ele tem investimentos muito maiores do que isso, porque na cabeça dele aquilo tem um valor. Entendem isso? Então é o que nós precisamos ter. Eu preciso ter um método que me consiga, dentro dessa relação, desse pilar paciente profissional, dar para ele um alicerce para que ele saia da minha clínica com o valor do que foi conversado. Com o valor, entendam, pessoal, pelo amor de Deus, esquece preço, de quanto custa, o valor do processo. Ele entendeu a dinâmica, ele entendeu o que ele tem de problema, ele entendeu o que ele pode chegar, tá bom? Então realmente eu preciso seguir algumas etapas. Nós já conversamos e volto a salientar, dentro desse procedimento, as fotografias se fazem muito presentes. O que nós estamos conversando aqui, pessoal, para mim é uma das maiores adventos do nosso século, é a possibilidade de passarmos informações imediatas. Eu estou falando para vocês aqui de Brasília, às 8h34, exatamente aqui no meu relógio. Eu não sei onde você está me escutando, mas eu tenho certeza que você vai ter um delay muito pequenininho do que eu estou falando aqui para o que você está escutando aí. Talvez você tenha um atraso de poucos segundos e chega essa informação em qualquer rincão do mundo, eu consigo passar essa mensagem. Então o digital, pessoal, está presente na nossa vida o tempo inteiro. Então as fotografias se fazem importantes dentro desse protocolo. É um dos primeiros contatos com o dentista com o digital. Nós estamos no seu celular, você está no seu computador e você tem que ter condições de criar fotos dos seus pacientes, nem que seja no primeiro momento com celular, tá bom? Então você faz as fotografias, você consegue te auxiliar dentro de um procedimento, dentro desse protocolo. E aí você vai olhar para casos assim, entender que essa dinâmica não está tão legal. O que eu consigo propor para esse paciente? Será que eu vou só trocar uma prótese? Será que eu vou deixar esse paciente pós-ortodôntico desta maneira? Ou será que eu tenho alguma coisa a mais que eu consiga lançar a mão para fazer com que esse paciente em tela tenha uma condição mais satisfatória, né? Então imagina, como é que eu vou colocar esse paciente numa função ok? Será que eu posso garantir para ele que eu vou colocar algo que ele vai conseguir mastigar, que ele vai ter paz, que ele vai ter tranquilidade para perpetuar os seus hábitos, né? Então, vocês observem ali que ele tem uma biocorrosão, então é uma associação de múltiplos fatores. Será que eu tenho condições de diagnosticar, entender e realmente reabilitá-lo? Aí entra dos grandes segredos do nosso método, né? Um dos grandes pulos do gato, o nosso mini giga estético funcional. Eu falo disso já tem bastante tempo, nós temos alguns PDFs disponíveis e nós temos um curso disponível para que você consiga colocar isso em prática, tá? Então quando você pensa dentro desse dispositivo, desse mini giga estético funcional, eu vou compreender que a construção de um incisivo central traz para mim informações tão preciosas que às vezes você que está ouvindo agora nesse momento, que porventura ainda não conhece o nosso método, não tenha a noção do quão importante esse dispositivo é na nossa reabilitação oral. Olha só, presta atenção. Esse dispositivo consegue mostrar para mim se eu vou ter a necessidade de um levante dimensional, se eu vou ter que aumentar a DVO do meu paciente, sim ou não. Esse dispositivo consegue mostrar para mim se vai ter necessidade de correções periodontais cirúrgicas, se eu tenho que tirar a gengiva, se eu tenho que acrescentar, tenho que fazer enxerto e etc. Esse dispositivo consegue antever para mim, pessoal, a forma do meu dente. Ele consegue harmonizar o tamanho do meu incisivo central com o rosto desse paciente. Esse dispositivo consegue corrigir ou manter a linha média de acordo com a necessidade do caso do nosso paciente. Esse dispositivo favorece uma comunicação extremamente efetiva com o laboratório de prótese.
Esse dispositivo, pessoal, faz com que nós tenhamos a proporcionalidade de todos os dentes da boca. Então, esculpindo o meu incisivo central superior a partir dessas medidas que são feitas para que você confeccione esse mini jig, você consegue esculpir e saber o tamanho médio distal vestíbulo lingual do seu segundo molar inferior, porque existe uma correlação em tudo isso. Então existe muita ciência por trás para que você consiga executar esse dispositivo inicialmente. Então é um dispositivo que vai trazer algumas sequências a serem feitas para que você aplique isso no seu consultório e você comece a ter resultados fantásticos. Imagina, você que porventura já trabalhe com facetas, já trabalhe com procedimentos estéticos, já trabalhe com reabilitações, nunca mais errar o mocap. Imagina você nunca mais ficar com aquele sorriso assim, ó, um pro lado, inclinadinho para o outro, sorriso torto. Imagina você conseguir trabalhar sempre com a sua linha média padrão. Então isso poupa seu tempo, pessoal. O que nós temos de mais importante na nossa vida hoje? Tempo. Nós estamos conversando com vocês aqui? Tempo. Tá bom? Então nós temos que ter tempo para nos capacitarmos, nós temos que ter tempo para viver a nossa vida, nós temos que ter tempo para poder ganhar dinheiro, nós temos que ter tempo para tudo, perfeito? Então na minha cabeça é muito claro isso, eu tenho que otimizar ao máximo o meu tempo tem que ser extremamente assertivo, eu não posso ficar delongando, não posso ficar dando volta nos meus trabalhos reabilitadores, porque senão, pessoal, esse tempo que eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo qualidade de vida, estou perdendo confiança do meu paciente. Então tem que ser assertivo. Então quanto mais assertivo você for nos seus procedimentos, melhor. Para vocês terem ideia, dentro desse nosso protocolo, em 5 consultas, no máximo 6 consultas, você consegue entregar uma reabilitação oral. Quando eu penso numa reabilitação oral, eu penso na forma macro, tá, pessoal? Em todos os seus procedimentos, quer sejam cirúrgicos, levantes dimensionais, todos os dentes da boca. Então é um método que você consegue ter uma sequência lógica de como você vai executar esse método. Você vai conseguir compreender, você vai ser muito engenheiro do seu caso. Ah, Yuri, tudo bem, eu estou te ouvindo aqui agora, mas porventura eu não faço implante, cara. Não tem problema. Você vai saber qual que é o momento de colocar o implante. Você vai saber que horas tem que colocar, onde tem que colocar, qual que é a melhor indicação, porque você vai coordenar o processo, você vai ser o gerente, digamos assim, da obra, né? Você vai ser o gerente da sua reabilitação. Yuri, eu não sou periodontista, eu não faço procedimentos periodontais, não tem problema algum. Você vai conseguir dar um alicerce muito seguro para o periodontista que você vai indicar para poder fazer esse procedimento. Quer seja chamar na sua clínica, você vai falar assim, ó, eu quero que siga este planejamento, é para fazer isso, porque eu estou conduzindo assim. Eu tenho um método, eu tenho o meu ponto de chegada e eu sei como eu vou chegar lá. Então, pessoal, entendam bem, dentro desse método, o que eu acho mais genial é a possibilidade de você ver o seu caso de uma forma completa. Você vai conseguir enxergar o seu caso do todo. Você vai ver o seu paciente como um todo. Quando você vê o paciente como um todo, você resolve os problemas do seu paciente como um todo. Você consegue fazer com que ele compreenda as necessidades como um todo. Então você vai ganhar em cima de um todo. Então, por exemplo, vamos trocar em miúdos. Em vez de eu ter 30 pacientes no mês, eu tenho às vezes um paciente, 2 pacientes, que vão trazer para mim resultados extremamente fantásticos, que talvez os 30 pacientes no mês, além de acumular meu tempo, além de roubar o meu tempo, além de muitas coisas, muitas mais possibilidades, você vai ter que trabalhar correndo, vai ter que ter um bocado de coisa, você não vai conseguir os mesmos resultados que atendendo 3, 4, 5 pacientes com uma filosofia assertiva. Todos nós, pessoal, todos nós gostamos de ser exclusivos. Nós nos sentimos bem quando nós somos exclusivos. Dentro dessa metodologia, você vê que vai faltar horário na sua agenda. Eu recebi um áudio de um aluno do nosso curso, da turma 1, hoje, que falou sobre isso. Ele, na época que ele foi adquirir o curso, ele estava com medo, porque ele não tinha muita experiência com prótese, ele estava começando essa ideia da prótese, ele não sabia nem se ele ia conseguir pagar o curso, tá? E ele hoje, especificamente hoje, né? Essas coisas, acredito que tem uma força maior que conspira para que tudo aconteça. Nós nos falamos hoje na hora do almoço
ele me mandou um áudio, eu ia até tentar colocar ele aqui na aula, eu não coloquei, mas disponibilizo em um vídeo futuro na nossa plataforma aqui para que vocês consigam ouvir o que ele falou da boca dele. Ele falou o seguinte, que foi muito legal, ele falou assim, caramba, hoje eu não tenho mais horário na minha agenda. Hoje eu estou saindo do meu consultório 9 horas da noite, mas não é que está tendo muitos pacientes, é que está tendo poucos pacientes, está rendendo para ele muito. Ele está super feliz, porque está conseguindo alcançar bons resultados e está conseguindo alcançar um resultado financeiro muito interessante, né? Então ele até brincou, ele falou assim, eu compraria outro curso, eu compraria de novo, né? Porque agora eu tenho condições financeiras de comprar de novo, tranquilamente, sem ter a necessidade de ficar preocupado se ele ia conseguir pagar, que ele comprou, enfim, parcelado. Mas para vocês entenderem que, independente, esse cara fica no interior do Rio de Janeiro, tá? Ele teve esse feedback que foi muito positivo e muito construtivo para a gente. Nós vamos entender que essa exposição dentária traz muitas informações para nós. Vamos entender também, pessoal, como usar, o porquê das coisas, por que tem que ter um arco facial? Ah, mas o fulano de tal reabilita sem arco facial. Ah, mas o ciclano de tal reabilita sem arco facial. Por que ele reabilita sem arco facial? Por que eu reabilito com arco facial? Por que eu digo a vocês agora que eu sugiro que vocês que querem trabalhar com reabilitação oral, quer seja só estética, quer seja estética funcional, trabalhem com arco facial? O porquê? Essa é a grande pergunta, o porquê das coisas. Quando você começa a ter esse conhecimento do porquê, as coisas ficam mais claras, né? O conhecimento, pessoal, é a única coisa que leva a gente para frente. Então, para que você tenha resultados fantásticos, eu não quero vir aqui falar para você um mundo fantasioso. Ah, é um sonho, 255 milhões de reais em cadeira odontológica. Não é isso. Mas eu consigo te garantir que eu vou te dar um método, que dentro desse método você vai conseguir mudar a sua atividade clínica por completo. Você vai ver que a prótese vai se tornar mais fácil, você vai entender que o seu diagnóstico vai se tornar mais fácil, que você vai ver a odontologia de uma forma mais fácil. Consequentemente, você vai conseguir agregar mais valor no que você está propondo e você vai conseguir ter muito mais fechamento. Tá? Então o nosso fechamento ele é diretamente ligado, pessoal, à confiabilidade que você traz para o seu paciente. Entendam, lembrem, o paciente que vem comprar um produto provavelmente não é o paciente que vai estar na sua clínica. Nós não vamos ofertar só produto. Não quer que você fique comprando facetinha. Não. Quer que você compre uma reabilitação estética. Você vai mudar a vida, você vai mudar a pessoa, você vai mudar como a pessoa se vê. Tá bom? E você vai ter isso por longevidade. Então esse método vai fazer com que você consiga entender isso. E aí, pessoal, você vai conseguir compreender nos casos, eu trabalho em RC ou MH, que é uma grande dúvida. Beleza, eu vou trabalhar em RC. Por que em relação cêntrica? Vou trabalhar em MH. Por que em MH? Pô, mas peraí, por que o caso da Maria eu vou trabalhar em MH e o caso do João tem que trabalhar em RC? O porquê das coisas. Ah, todo caso levanta dimensão? Não. Todo caso dá para poder fazer na máscara de decuspidação? Também não. E quando é cada um? É exatamente isso. Quando você tem um protocolo, quando você tem um método, você sabe como você vai conduzir. Você sabe o que você vai encontrar, tá? Se você não tiver um método, pessoal, você não chega lá. Você vai aprender como articular. Você vai aprender dentro desse método, pessoal, como você construir o seu projeto final, a sua maquete. Você vai aprender a esculpir. Isso mesmo, você vai aprender a fazer o seu enceramento. Você vai entender que quando o dentista faz o enceramento, o tanto que ele agrega para o seu trabalho, o tanto que ele consegue diagnosticar melhor e tanto que ele consegue não ficar na mão do seu paciente. Eu vou ter condições de construir o meu procedimento reabilitador no meu tempo. Poxa, mas o meu paciente gostaria tanto de ver que tudo a negociação tem o feeling, né? Tem o tempo do processo. Às vezes o paciente quer para amanhã, ou quer para depois de amanhã, e às vezes o seu laboratório ele não está na possibilidade daquela entrega. Ele não tem a possibilidade, porque tem uma fila grande para seguir. Por mais que ele seja seu amigo, seu técnico, ele vai falar, cara, infelizmente, para amanhã mesmo, amanhã eu não consigo. Mas consigo dar daqui uma semana. Mas o seu paciente precisa para daqui a 2, 3 dias. Então você vai ter condições, vai ter alicerce para que você consiga construir o seu projeto e consiga levar na boca do seu paciente e tenha tranquilidade que você está trabalhando em cima de função. Você vai devolver estética, mas vai devolver função também, pessoal.
Eu sempre brinco, eu gosto dessa foto, que assim, a gente vê por aí todo mundo muito gourmet, kiwi, morango, são aquelas frutas mais exóticas, pitaia, balinha e etc, né? Mas os meus pacientes, eu brinco com o pessoal, que os meus alunos sempre que me escutam essa máxima, os meus pacientes são pacientes reais, acho que assim como os seus, né? E os meus pacientes reais, eles comem de tudo, inclusive torresmo. Então não adianta ficar essa firula, não pode morder aquilo, não pode morder aquilo outro. Peraí, você reabilitou o seu paciente, você tem segurança no seu protocolo ou não? Se você tiver segurança no seu protocolo, sim, o seu paciente pode comer de tudo com tranquilidade. Se você não tem segurança no seu protocolo, aí você tem que botar realmente um encarte para ele de tudo que ele tem que evitar, né? E vamos ser honestos, você fala isso para o seu paciente, amanhã já esqueceu tudo, ou passa no máximo um mês aí cuidando de verdade, depois ele vai esquecer, vai voltar às suas rotinas convencionais. Então você tem que ter segurança, beleza? Então, pessoal, reabilitar realmente é mais gostoso que torresmo, eu não tenho dúvida disso. Eu gosto de falar isso, né, da seguinte maneira. Hoje eu tenho no meu computador, pessoal, 59 mil fotos de casos documentados. Ah, você fez 59 mil casos? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu tenho muita documentação de tudo que eu faço. Então eu tenho uma casuística muito grande. Eu tenho muita coisa bacana. Eu já errei muito. Eu já padeci bastante com a prótese. Então eu acho assim que quem está me ouvindo agora que porventura não tem uma vivência grande da prótese, o que nos distancia é única e exclusivamente o tanto que eu já errei. Às vezes você não errou, não teve oportunidade de errar tanto quanto eu. Você vai conseguir criar caminhos muito mais retos, muito mais tranquilos do que eu tive que percorrer para conseguir condensar tudo dentro desse método Start Point. E eu te falo uma coisa, eu sempre penso da seguinte maneira, o que eu faço para mim, né, eu gostaria que fizesse para o outro. Por exemplo, eu proponho para os meus pacientes o que eu proponho para minha mãe, o que eu proponho para minha esposa, o que eu proponho para o meu pai. E se meus filhos, quando crescerem, quiserem, eu proponho para os meus filhos. Então eu tenho esta convicção, eu tenho essa segurança no método que eu acredito. O conteúdo que eu preparei para você vai te influenciar da forma que me influenciou. Vai fazer com que você aprenda a ter resultados fantásticos na vida. Você vai começar a otimizar seu tempo, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai conseguir ter resultados clínicos muito mais satisfatórios. Isso faz com que a gente se encante de novo com a profissão. Às vezes você está meio frustrado com a odontologia, você vai se reencantar com a odontologia. Você vai se reencantar com você mesmo, do que você consegue produzir. E, consequentemente, melhora a sua condição familiar e etc. Então, eu sinceramente acredito muito que tudo é muito ligado. Então, quando eu tenho algo que está pendendo para baixo, todo o restante da vida dessa pessoa não está legal. E nós temos que equilibrar isso. E lembra, pessoal, vou falar isso porque eu recebi muitas perguntas nesse quesito. Só serve para quem tem a sua clínica? Não, pessoal. Serve para qualquer dentista. Serve para você recém-formado, serve para você especialista, serve para você que já tem bastante tempo de estrada, serve para você que é dono de clínica, serve para você que trabalha no percentual, serve para você que trabalha na diária. Porque você vai conseguir mudar o seu ambiente. Nós somos responsáveis pelo ambiente e pelas pessoas que nos cercam. Então, se você é uma luz naquele ambiente, tudo vai se iluminar. Então, eu quero ser a luz na sua vida, para que você consiga ter esse método para que você replique de imediato no seu paciente amanhã, e você consiga iluminar a sua clínica, iluminar a clínica que você trabalha e, consequentemente, iluminar a vida das pessoas que te cercam. Eu tenho certeza que você vai começar a ter ganhos financeiros muito interessantes. Você vai voltar a ter satisfação com a odontologia. E com toda certeza, pessoal, eu concluo esse nosso bate-papo te dizendo: seus resultados serão fantásticos. Eu agradeço de coração a sua atenção. Chame seus amigos. Mande isso para os seus colegas que você também quer transformar a vida e venha fazer parte disso. Eu te garanto que esse método que mudou a minha vida vai mudar a sua também. E você, vai ficar de fora dos resultados fantásticos? Ou você agora quer começar a realmente tirar o máximo que essa profissão pode dar para a gente?